Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Já passamos pelo Natal, né? Já tivemos ali como identificar como é que foi aquela demanda pela carne bovina, né? Nos dias que antecederam essa festividade que é tão importante, né? E que também carrega com ela uma questão da capitalização da população que ali com os seus 13º salários ou com seus empregos temporários conseguem ter ali um pouquinho mais de poder aquisitivo para adquirir proteínas carnes. E agora a gente vai saber como que ficou realmente de fato então essa demanda pela carne bovina e como que a gente deve esperar que esse mercado se desenvolva até a virada do ano para 2024. E quem está aqui com a gente para bater esse papo é o Felipe Fabbri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabbri. Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje, depois dessa data tão importante no nosso calendário do Natal. E desejar a todos que estão nos acompanhando um Feliz Natal e, mais adiante, um próspero Ano Novo também, em nome de toda a equipe Scott Consultoria. Hoje é dia 26, ainda dá tempo de desejar Feliz Natal, né, para vocês também aí da Scott, para todos que nos assistem. Fabbri, então me diga uma coisa, a gente já então passou da festividade oficial em si, como é que foi a questão da toada da demanda por carne bovina? Como é que vocês da Scott enxergaram isso, pelo menos aqui no estado de São Paulo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o mercado físico do boi gordo, para a gente passar para o produtor uma mensagem. Ele não deve sofrer muita alteração daqui até o começo de 2024. Tá? A questão de negociação de boiada, a gente tem assistido compradores já posicionados, as indústrias já com escalas programadas para atender a esse período, pelo menos até o dia 5, 6 de janeiro, escalas já prontas, definidas com relação à maior parte do Brasil e os compradores. E do lado dos vendedores, pecuarista nesse momento também já fora de negociação, sem se preocupar com relação à venda de boiadas. Então, no mercado físico do boi, a gente deve assistir um mercado mais moroso, a passos lentos e com preços sem muita alteração. O grande ponto que a gente tem que ter daqui adiante com relação até pensando na virada do ano, de atenção, é o atacado, tá? O escoamento de carne desse final de ano que vai impactar na demanda ali em meados de janeiro. O que acontece? 2023 foi um ano sobroofertado em termos de carne bovina. Frente a outros anos, 2020, 2021, 2022, a disponibilidade interna de carne bovina aumentou muito nesse ano, em função do forte abaixo de fêmeas que nós assistimos, e nós chegamos com um estoque relativamente elevado nesse período agora de final de ano, e esse estoque, até o momento, ele não foi tão bem enxugado no mercado atacadista de carne com osso. As cotações caíram hoje, as cotações para o dianteiro, para o traseiro, para o dianteiro principalmente, o traseiro acabou se mantendo estável, o traseiro puxa ali para os cortes mais tradicionais para o churrasco, mas o dianteiro acabou puxando uma queda com relação às referências, e hoje essa carcaça, o boi casado inteiro e o capão, vieram com queda nessa abertura de semana pós-Natal, com esse relato de que há estoques ainda sobressalentes no mercado, e isso está impactando, que as vendas não foram dentro do que o mercado esperava. E agora aguardam aí o ano novo para ver se vai corresponder a essas expectativas. Por que isso é importante para a gente ter ideia, pensando do lado do produtor? Se nós tivermos uma virada de ano com um excesso aí de oferta, pensando em estoques advindos dessa virada, a gente pode ver uma indústria menos ávida por compras no momento em que ela já é mais fraca. A demanda nos meses de janeiro e fevereiro, com destaque ao mercado interno e exportação, ela é mais paulatina. A gente não vê uma demanda tão forte nos primeiros meses do ano. A gente tem a população contraindo dívidas agora em dezembro a serem pagas em janeiro. A gente tem toda a questão de impostos que começam a incidir sobre a população a partir de janeiro. É um momento de férias escolares e para quem tem criança, sabe que criança em casa consome bem. Eu falo por experiência própria, eu tenho uma pequenininha de 7,
que come, que é uma beleza nesse período que está em casa, come mais do que o normal. Então, há aí uma contração de dívidas. Tem material Além escolar também, né, Fábio? Você que é pai, você material também deve saber escolar, muito bem, né? matrícula. Então, tudo isso, pensando aí em demanda por carne no começo do ano, principalmente a carne bovina, a gente tem toda a questão de elasticidade de renda. A carne bovina ela tem um valor agregado maior e ela acaba sendo a primeira a ser impactada em um momento onde o consumidor está descapitalizado. Janeiro e fevereiro tendem a ser esses meses. Então, com isso, se a gente vem com um estoque de carne alto, com uma demanda mais fraca adiante, pode ser que o mercado venha com uma certa pressão de baixa a partir do mês de janeiro, mesmo com o critério de oferta de boiadas ainda incerto. Por que a gente fala incerto, Letícia? A gente está assistindo hoje, fala-se muito a respeito dos grãos, né? Atraso com relação à semeadura de soja, impacto na janela de milho e safrinha, queda de produtividade na soja por conta da ausência de chuvas, as pastagens também foram impactadas. Então, a gente pode ter um atraso na oferta de boiadas de pastagem daqui para frente, e essa oferta viria menor, o que compensaria com uma demanda mais aquecida, compensaria uma manutenção de preços. Esse cenário se desenhou há 2, 3 semanas atrás, com os preços do mercado futuro próximo aí aos R$250 por arroba para janeiro e fevereiro. Hoje essas referências já trabalham mais próximos dos R$243, R$242 por arroba. Então é um mercado que está enxergando que esse descompasso entre a oferta de carne e a demanda que deve vir adiante vai impactar o mercado do boi no começo do ano. Claro, aqui essa é a nossa análise de hoje. A gente tem que levar em consideração que ainda tem aí todo um ano novo para vir pela frente, um feriado mais adiante, que acaba impactando mais a demanda por carne, principalmente o ano novo do que o Natal, né? O ano novo ele tem o churrasco uma tradição mais forte aqui no Brasil, mas os estoques hoje eles se preocupam um pouco dentro do mercado de carne bovina. E você citou a questão da oferta de boiadas, né, Fábio, sendo impactadas, principalmente essas boiadas vindas do pasto. As boiadas de confinamento também, elas tiveram uma certa redução, né? Lembrando ali que em agosto as contas ali para o confinador não estavam tão atraentes assim, então houve um enxugamento, né? Houve, Letícia, e foi justamente esse enxugamento que nos fez ver essa alta nos preços desde meados de outubro até agora em dezembro. Então, nós tivemos o mercado sendo abastecido mais firmemente pelo gado oriundo de confinamento ou de sistema de semi-confinamento ou suplementado, tá? Mas veio com um volume menor do que no ano passado com relação a essa oferta. E aí as cotações voltaram a reagir no mercado físico do boi gordo a partir de meados ali de outubro para cá. O confinador desestimulado a fechar boiada, uma oferta que veio menor, os preços voltaram a subir com uma demanda no mercado interno para exportação que veio boa nesse último trimestre, pelo menos nesse contexto, nesse período aí que a gente está analisando. Só que agora, janeiro e fevereiro, o cenário muda um pouco, a gente passa a ter já uma oferta maior de bovinos oriundos do sistema de pastagem, só que esse ano a gente tem uma certa incerteza com relação a como o clima vai impactar essa oferta. Por quê? A gente tem 2 cenários que podem se desenhar pensando nessa oferta. Acelerar o descarte de fêmeas que não emprenharem. A gente está em período de estação de monta agora, Brasil afora, e a gente sabe que o sistema de cria ele ainda vem com um cenário bem pressionado. A gente pode ter os produtores descartando mais cedo essas fêmeas que não emprenharem, para fazer caixa, né, para tentar compor caixa e conseguir ficar um pouco mais aliviado logo nesse começo de ano, ou o produtor segurando essas fêmeas e retardando um pouco a oferta de boiada de pastagem dentro do contexto. Se chega mais fêmea logo no começo do ano, logo nesses primeiros meses, a gente pode acabar sentindo um peso de uma pressão de baixa maior. Por outro lado, se a oferta de boiada de pastagem, em função da questão de vigor de pastagem e do atraso da engorda desses bovinos, tiver mais força, a gente pode ver um cenário de preços mais lateralizados, próximos aos atuais patamares que a gente tem hoje. E aí a gente tem que colocar na conta a demanda também. Então, são alguns fatores. Hoje não dá para a gente cravar um lápis em relação à perspectiva que a gente tem para janeiro e fevereiro, mas pontos de atenção que a gente tem de ter
e acompanhar de perto, porque eles poderão e deverão, dentro dos próximos meses, ditar o ritmo da arroba do boi. Por falar em janeiro e fevereiro, Fabri, na B3 a gente viu há algumas semanas esses contratos ali chegando ali na casa dos 248, 249, 250. Hoje a gente já vê ali um pouquinho a menos, né? 245 para o janeiro, 244 para o fevereiro. O que está sendo precificado aí? Essa possível oferta maior de boiadas vindas de pasto, essa possível maior oferta de carne e descompassada com a demanda? O que o mercado está olhando para os futuros para trazer esses preços, então, para a B3? Olha, nesse momento, a gente vê que essa oferta de carne que está vindo a mais, né, esses estoques estão vindo, eles estão tendo um certo peso. Para esses ajustes negativos estarem acontecendo, a questão de oferta de boiada ela deixou de ter um pouco de peso com relação as cotações no mercado futuro, e o mercado está precificando aí já um cenário um pouco mais baixista, pensando nessa virada de mês, com esses estoques de carne impactando e uma demanda mais fraca. Tá? Além da demanda interna, a gente falou bastante de demanda interna nesse começo de ano, a exportação, que acaba sendo uma válvula de escape bem forte, ela também costuma perder força a partir de janeiro. Então, o mercado, nesse momento, está enxergando que a questão dessa oferta sobressalente de carne, dessa demanda mais fraca, ela deve ter um peso um pouco maior a partir do próximo ano. Mas não é o passo de pressionar tanto a arroba do boi gordo frente às referências que nós temos hoje. Hoje o boi aqui no físico trabalhando em torno de 250, alguma coisa excepcional até 255 para exportação. E o mercado interno nos 245 a 250. Então é um mercado que está precificando muito mais um cenário de preços de estabilidade a queda moderada do que um viés de alta como ele vinha trabalhando há pouco mais de 2 semanas atrás, como você citou, Letícia. Tá certo. Fabri, muito obrigada pela sua participação. Você e toda a equipe da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui com a gente e transmitem em nome da equipe do Notícias Agrícolas os nossos votos de um Feliz Natal, um pouquinho atrasado, né? Vale ainda, hoje é dia 26, e também de um próspero ano novo para toda a equipe de vocês. Muito obrigado, Letícia. Eu transmitirei a toda a nossa equipe e deixo aqui mais uma vez o nosso sincero Feliz Natal e um próspero ano novo a todos do Notícias Agrícolas e todos aqueles que nos acompanharam ao longo desse 2023. Contem conosco para 2024. Um forte abraço e até a próxima. Tá, então estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações de como que a gente enxerga agora, nesse momento pós-Natal, o mercado do boi gordo. E segundo o Fabri, o que se vê de ponto de atenção nesse momento é a questão da oferta de carne com osso, principalmente aqui quando a gente fala da Grande São Paulo e do estado de São Paulo como um todo, e a questão da demanda, né, que não está acompanhando essa oferta. E segundo o Fabri, esse ponto de atenção se refere ao seguinte: a virada de ano, né, para 2024, ao começo do ano de janeiro, que a gente sabe que a população ela está menos capitalizada, que a população ela está mais endividada, ou seja, com menos capacidade ali de comprar uma carne com maior valor agregado, ou seja, já é um período de menos demanda. E se a gente entrar nesse ano de 2024 com estoques de carne mais elevados, os frigoríficos vão ter ali menos ímpeto de compras de boiadas. Então, a gente pode ver uma pressão baixista. Esse fica o ponto de atenção que o Felipe Fabri passou para nós aqui, então, nessa entrevista. E eu vou pedir para o Christian colocar os preços na tela, por favor, os preços da B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê, então, pequenas altas hoje, então, nesse dia 26 de dezembro, retomada pós-Natal. A gente vê o contrato de dezembro que daqui a pouquinho sai da tela, tendo uma alta de 0,79%, valendo R$ 250 cravado, trabalhando bem próximo, então, do que a gente vê para o mercado físico aqui no estado de São Paulo, que está entre R$ 245 a R$ 250. O janeiro a gente vê uma alta de 0,76%, trabalhando com R$ 245,30 arroba. O fevereiro 2024 com alta de 0,78%, valendo R$ 244,50.
o março 2024, aumentando 0,83%, cotado em R$ 242, redondo. E quando a gente olha para a referência do boi gordo CPEA, se vê um aumento de 0,68%, valendo R$ 251,90 arroba. Eu encerro por aqui, desejo a todos um Feliz Natal, já que hoje é dia 26 de dezembro, Natal foi ontem. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham o ano inteiro aqui no Notícias Agrícolas. E daqui a pouco tem mais informação para você. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.